Mas então continuamos aqui o nosso estudo, né, das 6 perfeições, o livro do Geshe Sonarinchen, né, vinculado à Escola Gelugpa, editado pela sua tradutora e discípula, a Ruth Sonan, né. Esse aqui é uma tradução do original em inglês, The Six Perfections. Esse livro aqui, então, ele comenta sobre as 6 paramitas, se baseando na literatura do budismo Mahayana, né, toda essa literatura que vai da Índia até a Escola Gelugpa. E hoje, então, nós veremos o capítulo 2, né, todas as citações exatamente como estão no livro, mas em algumas partes eu parafraseei, eu substituí por alguns outros termos, etc. Nesse capítulo 2, ele vai falar sobre as 6 perfeições, em específico a segunda perfeição, né, a segunda paramita, que é a disciplina ética, como está traduzido aqui, mas que nesse capítulo, principalmente, ele faz bastante relação com as outras perfeições, né, com algumas das outras perfeições, mostrando como que cada uma delas é necessária para que, por exemplo, Shila se desenvolva, né, para que a harmonia, ou que aqui é chamado de disciplina ética, se desenvolva. Aquilo que a gente já vem discutindo em outras reuniões, né? Não basta querer desenvolver somente uma paramita, se focar somente numa única paramita, porque eu me identifico mais, porque ela parece ser mais fácil, porque talvez ela seja mais familiar para o meu tipo de temperamento, mas o fato é que uma não vai funcionar direito sem que as outras também estejam sendo alimentadas, né? Sem que as outras paramitas sejam cultivadas. Mas de todo modo, como vocês devem ter visto no capítulo, Shila, ela é essencial para o funcionamento de todas as outras paramitas também. E não é à toa que ela é traduzida muitas vezes como disciplina ética, às vezes como moralidade, né, o que é uma péssima tradução para Shila, né? E aí, para entender essa diferença entre ética e moral, eu sempre recomendo o livro do Alberto Brum, né, O Mistério do Fogo Law, O Mistério da Ética, na verdade, né, o título do livro, pela editora Garbalux, que nesse livro ele vai falar bastante, né, o que que seria a ética lá para os pré-socráticos, quando esse termo, essa ideia começa a aparecer para os gregos, né, o ethos como a morada do fogo logos, como essa morada do logos. Então, o que que é esse ethos? É um modo de vida. É um modo de vida em harmonia com o fogo logos, né, com essa vida fundamental, com essa vida una, com essa centelha divina, né, com o que há de divino em nós. E Sheila não é muito diferente disso. Eu prefiro a tradução harmonia do que a tradução disciplina ética ou do que só ética, porque hoje em dia as pessoas tendem a confundir ética com moral, né? E moral se refere a costumes. Moral se refere a questões culturais, muitas vezes, né? O que é moralmente aceito numa determinada cultura, numa época, não necessariamente será aceito tempos depois, né? Ou coisas que talvez não sejam aceitas hoje podem passar a ser aceitas depois. Então a moral ela é uma coisa muito relativa que depende muito da cultura daquele local e daquela época. Enquanto a ética, no seu sentido mais fundamental, no seu sentido original, é uma outra coisa, né? É algo que precede a cultura, que precede os costumes de uma determinada época, de uma determinada comunidade, que vão impor, né, quais são aqueles hábitos que são aceitos para o funcionamento daquela comunidade. É claro que o ideal seria que houvesse uma conexão entre as duas, que a moral e a ética estivessem plenamente conectados, mas não é isso que acontece. E essa ideia, né, de uma moral entendida como costumes, ela vem do Aristóteles, né? É uma ideia posterior no mundo grego antigo. Então, mas que acabou se confundindo com o tempo, né? As pessoas acabam encarando a ética não sendo muito diferente do que seria o que a gente chama de moral também. Mas a questão é que Shila também não é algo que se refere a costumes, que não se refere a um código de conduta, né? Não é algo que vale somente para uma época, que pode valer para um determinado povo, uma determinada cultura, mas que talvez não valha para outra. Shila não é isso. Shila é harmonia, como diz a Voz do Silêncio, né? E é lá que a gente vê o uso dessa palavra harmonia, é harmonia
nos atos, nas ações, nos pensamentos, nas palavras, né? Harmonia de corpo, fala e mente com o Dharma, com a natureza divina, com a Laya, com a base da existência, com a base de tudo, com a natureza Buda. Então, isso é Shila, é buscar essa harmonia com a vida, essa harmonia na interdependência, entendendo que tudo é Shunya, que tudo é vazio de existência inerente. Então, a maneira mais correta ou mais reta de agir no mundo é buscar uma forma que conduza ou que promova uma harmonia dessa teia interdependente em que nós estamos, né? Somos produzidos por essa teia interdependente. Estamos nela e somos essa teia. Então, o papel da ética, como ele diz aqui, né, aqui já indo para exatamente o livro, alguns trechos que eu destaquei, e como eu disse antes, quem quiser destacar passagens também, quem trouxe algumas passagens, fica à vontade para colocar no chat, ou quem quiser destacar falando, né, pode levantar a mão, ou quem quiser fazer algum comentário sobre elas também, fique à vontade. Então, o papel da ética é importante, seja para um leigo, seja para um ordenado. O que ele está dizendo aqui é que Shila vale tanto para. Não é uma coisa que valeria somente para os monges, né? Não diz respeito somente ao código Vinaya. Lembra que a literatura budista ela tem aquelas chamadas três cestas, o Tripitaka, né? A literatura base do Dharma budista, tanto no Theravada quanto no Mahayana, que vai se referir ao código Vinaya, né? Que é o código monástico, a disciplina monástica, vai se referir aos sutras, e os sutras são a base de tudo, né? Eles vêm antes de tudo, e vai se referir também aos tratados Abhidharma, que são os tratados que falam sobre uma fenomenologia budista, né? A relação da mente com o mundo fenomênico, como ela entende o mundo fenomênico, como ela percebe o mundo fenomênico, e é também chamado, às vezes, de uma espécie de uma psicologia budista também, nesse sentido, né? Quais são os kleshas, quais são os antídotos, os textos Abhidharma vão catalogar bastante tudo isso. E alguns textos Abhidharma chegam até a falar um pouco de cosmologia também, né? O surgimento dos fenômenos, etc. Muita gente pensa que não tem cosmologia no budismo, e tem, né? Cosmogonia, melhor dizendo, e tem. Nos textos Abhidharma tem um pouquinho, e depois, em alguns textos mais reservados, né, do Tantra Kalachakra, aí a gente vê um pouco mais desse assunto lá. Mas então, o papel de Shila, o papel da harmonia, é importante, seja para um leigo, seja para um ordenado. Como seres humanos, somos capazes de distinguir entre ações apropriadas e inapropriadas. Porque aqui ele vai fazer essa relação de que nós humanos conseguimos fazer esse tipo de distinção, enquanto, por exemplo, um animal não necessariamente vai conseguir fazer isso, né? Porque o animal ele está muito mais dominado pelos instintos do que nós estamos. E a gente já tem esse poder porque a gente já tem uma mente mais desenvolvida, né? A gente consegue separar o joio do trigo, digamos assim, porque Manas em nós está bem desenvolvido, embora esteja perturbada. Há o termo que se usa muito na filosofia budista que é Klishta Manas, que quer dizer que é o órgão mental, ou a mente pensante, né? O pensamento contaminado, né? A mente contaminada. Então, contaminada pelos kleshas. Então, a forma como a gente pensa o mundo é essa forma kleshada, essa forma perturbada, porque é uma forma que é produto de avidya, é produto da ignorância. E a questão, então, é purificar a nossa mente, né? Mas parte desse processo de purificação, ele passa por saber distinguir, então, entre essas ações apropriadas e as inapropriadas. E aqui a Irinice, né, colocou uma passagem do Nagarjuna, no Carta ao Amigo. Mantenha sua disciplina ética pura, né? Mantenha sua shila, sua harmonia pura, livre de declínio e degeneração, inalterada e imaculada. Como a terra é para os animais e inanimados, a disciplina, disse o Buda, é base de todas as qualidades. Então,
Sem Shila, a pessoa não avança, porque Shila é justamente esse campo em que as outras paramitas, as outras perfeições podem florescer. É claro que Shila também precisa das outras, né? Estão todas interligadas aqui. Até porque se eu não estou praticando as outras paramitas, quer dizer que eu não tenho uma conduta harmônica. Eu não tenho uma conduta ética. Né? Não tem como dizer eu estou em harmonia se eu não estou praticando as outras virtudes, porque a Shila ela se manifesta justamente assim, né? Mostrando uma vida dedicada à virtude. E essa vida dedicada à virtude é o que a gente chama de conduta ética, é o que a gente chama de Shila ou de harmonia. Então, sim, como a Terra é para os animados e inanimados, né, na passagem, né, os animais e os inanimados, mas para tudo, né, a Terra é esse solo, né, em que nós nos assentamos, que é necessário para a nossa vida. E assim como Shila é como esse campo que é necessário, essa terra que é necessária para que a gente consiga cultivar as virtudes. A Ana Selle comentou aqui: a vivência das virtudes ou da compaixão é o que fundamenta a ação ética. Aqui é um trecho do livro do Alberto Brum, né, O Mistério da Ética. Então, que é um livro que basicamente trata do que no budismo a gente chama de Shila, né? A vivência das virtudes ou da compaixão é o que vai fundamentar a ação ética. E a gente vai ver isso aqui nesse capítulo também, mais adiante, né? A importância de Bodhicitta como sendo fundamental para que a gente consiga ter essa harmonia. As ações que trazem tanto a felicidade imediata quanto a definitiva são claramente benéficas e saudáveis. As ações que não trazem felicidade nem agora, nem mais tarde, assim como as que trazem apenas prazer passageiro, mas prejuízo no final, são indiscutivelmente não saudáveis. Então, aqui o que ele está dizendo é que ações que vão, de alguma forma, propiciar uma vida em consonância com o Dharma. Né? Sejam ações que. Seja aquele chamado bem-estar temporário, que a gente já viu em outros capítulos, a gente viu no capítulo sobre Dana, né, que um Bodhisattva ele tem que cuidar do seu corpo, ele tem que se preocupar com as suas condições de vida. Né? Um Bodhisattva que eu estou usando naquele termo, como a gente vê nos textos, né, nos textos Mahayana. Uma pessoa que se compromete com Mahayana, não necessariamente alguém que já se libertou do samsara, etc. Né? Não necessariamente esse Arya Bodhisattva ou Mahasattva, né? Ou Mahatma em outras escolas não budistas. Mas, mas uma pessoa que busca uma Mahayana, ela tem que se preocupar com o seu bem-estar temporário, né? Com essa chamada felicidade imediata, que se refere justamente a ter um nascimento humano, ter um nascimento com boas condições, no sentido de condições favoráveis, propícias para o acesso e para a prática do Dharma. Né? Então, boas ações levarão para esse tipo de felicidade imediata. E a definitiva já se refere à libertação do samsara. Então, qualquer tipo de ação, ou seja, ações virtuosas, gerarão mérito. Ações virtuosas resultarão em bons frutos. Já as ações que algumas que nem felicidade agora trazem, né? Porque tem aquelas que nos enganam, que elas podem trazer algum tipo de prazer temporário, algum tipo de um suposto bem-estar, né? Uma boa sensação agora, mas que no longo prazo vão nos fazer mal, né? Geralmente quando a gente prejudica uma outra pessoa ou prejudica o nosso corpo, a nossa saúde, etc., com determinadas escolhas que a gente faz, mas que de início podem nos dar uma boa sensação, né? Seja uma má alimentação, por exemplo, ou utilizar substâncias que fazem mal para a saúde, etc. Mas o fato, então, é que essas ações, elas são indiscutivelmente não saudáveis, né? Ou se deixar dominar pela raiva, né? Ter uma atitude raivosa e na hora se sentir bem tendo esse tipo de atitude. Mas depois, isso vai gerar consequências ruins, né? Ou depois a própria pessoa percebe que talvez não tenha sido boa ideia ter tido aquele tipo de atitude.
Mas aqui está mostrando basicamente aquela questão básica do karma, né? Ações boas gerarão consequências boas. Ações ruins ou danosas gerarão consequências ruins ou danosas. O que nos prejudica ou prejudica a outros é não virtuoso, enquanto o que beneficia a nós e a outros é virtuoso. Então, e lembrando sempre que se beneficiar a nós e a outros é nesse sentido budista. É aquilo que de alguma forma vai contribuir para diminuir o sofrimento dos seres, né? O sofrimento nos seus vários níveis, mas principalmente no seu último nível, que é aquele nível, seu terceiro nível, né? Tem 3 níveis de sofrimento. Tem o primeiro nível, que é o nível físico, que se refere a doenças, se refere ao sofrimento da fome, né? Se refere ao sofrimento das dores físicas. Tem um segundo tipo de sofrimento, o segundo tipo de dukkha, sofrimento ou insatisfação, que vai se referir à passagem do tempo, a nossa relação com a passagem do tempo, né? E como que nisso a gente fica oscilando entre ansiedade, melancolia ou depressão, porque não supera coisas que já passaram e quer repetir experiências que nunca poderão ser repetidas, né? Porque aquilo passou. E tem ansiedade pelo futuro também. Se o futuro vai ser tão bom quanto o passado, se não vai ser tão ruim quanto o passado, né? Vai depender das nossas experiências de vida. Então, esse é o segundo tipo de sofrimento, que é um sofrimento que é uma tendência com a qual todos os seres que estão no reino do desejo nascem, humanos, animais, fantasmas famintos, seres dos infernos, deuses, semideuses, e todos esses seres que estão na roda do samsara, eles são afligidos por esse tipo de sofrimento. Esse terceiro tipo de sofrimento é a ignorância, é a avidya, né? É o erro cognitivo de só conseguirmos perceber a separatividade, de acharmos que nosso eu ele tem uma separatividade essencial, uma separatividade intrínseca, e que todas as coisas do mundo, né, o que essas coisas externas, essa relação sujeito-objeto, o sujeito é o eu, objeto na linguagem budista a gente chama de fenômeno. Todos os fenômenos, tudo que nós percebemos pelos nossos sentidos, de que tudo isso também tem uma existência separada, de que essa realidade que a gente percebe mediada pelos nossos sentidos, incluindo manas, a nossa mente pensante, né, o pensamento, que no budismo também é um sentido, é o sexto sentido, e que está afligida pelo poder de avidya, da ignorância, da separatividade. Então, achar que a forma como a gente percebe esse mundo mediada por esses 6 sentidos é realmente a realidade, né? Então, isso é causa de sofrimento. E a gente não nem entende direito que isso é sofrimento, né? A maioria das pessoas pensa que esse é o modo normal de viver. As coisas são o que elas aparentam. As coisas são o que elas são, né? E a gente não consegue olhar para além disso, porque isso é algo que veio conosco desde tempos imemoriais, desde tempos sem início. Então é um longo processo, primeiro para conseguir se dar conta disso, né? Se tivermos a sorte, se tivermos gerado o bom karma, provavelmente em algum momento em vidas futuras continuaremos a ouvir isso. Isso vai reativar então essa memória e a gente vai começar a se questionar. Mas algumas pessoas podem passar vidas e vidas e vidas sem ter esse tipo de questionamento. Ou porque talvez possam ter tido uma oportunidade de ouvir e deram as costas. Ou simplesmente porque o seu karma nunca propiciou que isso lhes fosse possível. E porque elas mesmas nunca se questionaram, né? Nunca tiveram esse tipo de ação mental, né, para que talvez isso se tornasse disponível em suas vidas. Então, enquanto a gente estiver afligido por avidya,
enquanto estivermos afligidos por esse senso de separatividade, a gente vai continuar a causar sofrimento e vai continuar a sofrer também, até que a gente consiga desligar esse jogo. Mas um jeito de tentar reduzir os danos e também de propiciar a nossa própria libertação e a libertação dos outros é entendendo que nesse jogo, nessa interdependência, tudo aquilo que nós fizermos que vai fazer mal ao outro, que vai gerar dano ao outro, nos gerará dano também. E o oposto também é verdade, né? O que beneficia os outros nos beneficia também, porque não há, em termos últimos, uma dualidade real entre a pessoa que executa a ação e o objeto da ação, né? Há uma interdependência profunda. Embora a generosidade nos traga recursos futuros, estes serão desperdiçados se não usarmos num renascimento humano ou celestial. Então, a gente viu no capítulo anterior, né, que Dana, ela vai gerar um mérito, embora ela não possa ser feito com esse tipo de motivação. Mas é a conta kármica, né? Ela tem que ser feita por uma motivação sincera, sem esperar os frutos, até porque a gente não pode cobrar e a gente nem pode prever que frutos serão esses, porque o karma é muito complexo. Mas a questão é que ela trará recursos futuros, né? Ela trará boas condições para a pessoa, de alguma forma. Não estou dizendo que a pessoa vai ser rica nem nada, não necessariamente serão condições materiais. Talvez ela trará aliados, ela trará amigos, talvez ela trará um senso de contentamento, né? Um senso de contentamento que vai estimular aquela pessoa a, em vidas futuras, continuar praticando a generosidade e se aprofundar ainda mais no Dharma, se aprofundar ainda mais no caminho virtuoso. Pode facilitar o acesso aos ensinamentos e daí por diante. Mas o fato é que nós não podemos desperdiçar esse mérito. Se estamos num renascimento, num nascimento humano, ou aqui ele dá o exemplo do nascimento celestial, né, e o mundo dos devas, em geral, ele é sempre citado como um mundo em que há muito desperdício de mérito, porque um deva, um deus, ele se distrai tanto com as benesses do seu mundo, do seu plano de existência, que ele acaba pensando apenas no seu próprio bem-estar, no seu próprio prazer, né, um tipo de prazer mais sutil, mas ainda assim é um prazer que eles experimentam, né, um deleite. Pelo menos é assim como a gente vê que é descrito, como agem esses devas que estão no reino do desejo. Principalmente acho que nos reinos, nos sub-reinos, né, que estão mais próximos do nosso reino humano. Mas a questão é que depois esse mérito é queimado, chega a hora da morte, eles veem que está tarde demais e eles acabam caindo para um tipo de renascimento inferior. E essa é uma lição que, na verdade, a gente pode pensar em termos mais simbólicos, né? É uma lição para o ser humano. Como que o ser humano, ao desperdiçar a abundância de recursos que uma pessoa pode ter, né? Isso é resultado do karma. Se ela nasce nessa abundância, né? Ou se ela mesmo consegue conquistar isso ao longo da vida, né? Se ela agiu bastante, direcionou suas energias para isso, e ela desperdiça tudo isso apenas para fins egoístas, para fins errôneos, né? Ou talvez ainda faz mau uso, um uso não ético, né? Um uso que vai causar danos aos outros, etc. Há um desperdício aqui, um desperdício de recursos e um desperdício de mérito kármico também. Então, e ela vai se distrair, né? Ela pode ter nascido como um bilionário, porque praticou muita dana, se doou de completo numa vida anterior, né? Foi uma aqueles estereótipos que a gente vê, né? Daquela pessoa que realmente se sacrificou totalmente em prol de uma outra pessoa, aliás, em prol de muitas outras pessoas, né? Como a gente vê naquela imagem, né, dos ascetas, daquelas pessoas que seguem uma via mística e se entregam totalmente para os outros. Foi um grande filantropo, algo assim. Mas aí quando ela nasce
na vida seguinte com uma pessoa talvez com muitos recursos, muita abundância e muita facilidade, talvez aquele outro lado, o lado ascético, o lado da entrega, do autossacrifício, acabe ficando abafado, porque ela acaba se distraindo. Ela acaba se distraindo com todas aquelas benesses, porque essa pessoa não se libertou do samsara. E ela pode ter praticado muita generosidade, pode ter muita compaixão ali, porém, talvez ela não tenha cultivado prajna, não tenha cultivado discernimento suficiente. E também, talvez lhe tenha faltado harmonia, lhe tenha faltado shila, né, para ter uma estabilidade suficiente para justamente praticar essas outras paramitas, como a plena atenção, como a sabedoria, discernimento, para que quando ela se visse em outras situações de vida, ela conseguisse não se distrair com aquilo. É aquela piada que fazem, não sei se dá para chamar isso de piada, né? Que dizem, uma pessoa que ganha na loteria dificilmente vai se preocupar em buscar a iluminação. Porque essa pessoa vai ficar tão distraída, tão embriagada, com tantas facilidades, né? Uma pessoa que ganha uma mega sena da virada numa bolada só de uma vez, ela pode ficar tão embriagada com aquilo, e é claro que vai ter sofrimento, vai ter cobiça, né? Vai ter paranoia em relação aos outros, etc. Que vão ficar de olho naquele prêmio, né? Se ela contar para outras pessoas. Mas a questão é que aquela pessoa, ela vai entrar no estado de sofrimento e ao mesmo tempo se distraindo com os prazeres, as facilidades que ela vai conseguir com aquilo. E então ela vai entrar em desarmonia. E entrando em desarmonia, ela se desconecta do Dharma, ela se desconecta do caminho, né? Porque agora ela está numa bola de neve, ela está se preocupando com outras questões, ela está voltada para o seu eu somente. E aqui tem um desperdício, né? Sendo que, bom, qualquer um que ganha a loteria, uma mega sena da vida, é por motivos kármicos, seja lá quais forem esses motivos, né? Não vou nem dizer que necessariamente é um mérito. Pode nem ser um mérito, pode ser uma maldição também, porque a gente vê muitos casos aí de pessoas que ganham e desperdiçam tudo, ou que aquilo acaba destruindo, né, a relação delas com as outras pessoas, acaba destruindo famílias, acaba terminando em crime, em tragédias, etc, né? Dinheiro não necessariamente é mérito, pensando aqui em termos de karma. Mas a questão é que há de se ter esse cuidado, né, para não desperdiçar. Porque a vida humana é essa vida que ela é bastante uma vida em que a gente tem o sofrimento, mas também tem muitas benesses. E é muito fácil de distrair com as benesses e esquecer do sofrimento, né? E ao mesmo tempo, né, o tempo se esvai. A má ética, as ações danosas, a desarmonia nos levam a um mau renascimento. Aqui eu coloquei entre colchetes, né, que o karma é a lei da harmonia. E por isso que eu gosto realmente de pensar em Shila como harmonia, né? E a palavra tibetana, Tsutrin, tem uma relação com isso também, com essa ideia, né, de uma vida que vai trazer condições harmônicas, que vai harmonizar a prática, etc. Porque se o karma é a lei da harmonia, né, uma vez que é aquela lei dos ajustes, né, que tenta levar o cosmos, digamos assim, de volta para a harmonia, tenta levar essa teia da interdependência cósmica de volta para a harmonia. Então, ações desarmônicas são as ações que vão causar desarmonia e depois o karma responde, né, nessa tentativa de fazer com que essa harmonia retorne. E isso são as consequências, né? Essas são as consequências que nós enfrentaremos devido às nossas ações danosas, né? Ou ações desarmônicas. Pode até ser um sinônimo, né? Pensar em karma positivo e negativo, pensar o que é um karma harmônico, uma ação harmônica e uma ação desarmônica. E as doenças, etc., tudo isso são desarmonias em nós. Então, Shila, a harmonia, ela é essencial para tudo, inclusive para a nossa saúde, né? Inclusive para o cuidado com o corpo, para o cuidado com a vida em geral. Shila é esse cuidado com a vida, como ter uma vida harmônica.
Isso passa pelos tipos de ações que a gente adota na nossa vida, que a gente executa. Ações de corpo, de fala e de mente. A Irenice comentou aqui, o segundo tipo de sofrimento, a mudança, é muito real em nossa sociedade. De um ponto de vista físico, vemos a corrida pelo eligir da vida genérico, a necessidade de harmonização facial, né, ou demonização facial, como muita gente fala, porque algumas pessoas acabam ficando até desfiguradas, né, nessa busca incessante pela juventude, para aparentar uma idade inferior. Ora, a partir da meia-idade, é preciso se despedir daquilo que vamos perdendo e que não são mais necessárias. Deve ser um grande sofrimento ir envelhecendo e não haver uma aceitação dessas mudanças que tem a ver com a passagem do tempo. Ter contato com o Dharma causa uma mudança essencial, e a perspectiva da passagem do tempo e suas mudanças, esse tipo de sofrimento é minimizado, senão em algum momento, nesta ou em outra vida, será erradicado. Sim, né? Eu acho que quando a gente se dedica ao Dharma, que bate tanto na tecla da impermanência, a ideia é que a gente aprenda a lidar melhor com o envelhecimento, né? Que é esse processo inevitável. E Sheila também tem um pouco a ver com isso, né? Buscar uma vida harmônica, buscar uma vida saudável, e saudável em todos os sentidos, inclusive espiritualmente, fisicamente, né? Mentalmente, verbalmente, tudo isso vai contribuir para a nossa saúde. É claro que tem o karma pregresso, né? A genética faz parte desse karma pregresso também, mas tudo isso vai contribuir. E até vai contribuir para que esse envelhecimento que amedronta tanto, né, todas as pessoas, para que talvez ele aconteça também de uma forma mais harmônica, né, para que ele aconteça de uma forma não tão agressiva, talvez, quando pode acontecer numa pessoa que simplesmente se autodestrói de todas as formas, né? Se autodestrói emocionalmente, se autodestrói fisicamente e se autodestrói no sentido de que ela causa dano aos outros, né? Isso causa consequências a ela também. Então, mas ao mesmo tempo também ajuda a pessoa a aceitar, né? O Dharma também ajuda, a prática do Dharma ajuda a pessoa a aceitar o fato de que a morte ela virá para todos, não há como escapar. E desde que a gente nasce no mundo, a gente já entra nesse estado de decomposição, né? Na roda do samsara, isso é muito claro. Uma vez que nasceu, começa o envelhecimento, né? Um dos elos, inclusive, daqueles 12 nidanas, né? É o envelhecimento, a dor e a morte. É o 12º nidana. A dor, a doença, né? O envelhecimento, a dor, a doença e a morte. Em Carta ao Amigo, então, de novo aqui citando Nagarjuna, né? A Irinice tinha trazido já uma citação dele aqui. Nagarjuna, então, ele diz: mantenha a sua harmonia pura, livre de declínio e livre de degeneração, inalterada e imaculada. Reforçando aquilo, né, que já tinha sido citado aqui, que ela é essa terra. Então, manter esse foco, porque essa harmonia, ela diz respeito aos aspectos mais diários da nossa vida, né? Mais cotidianos, eu quero dizer. É como a gente organiza a nossa vida em torno da prática do Dharma. Nagarjuna aconselha que não deixemos Shila declinar devido ao poder das perturbações, devido ao poder dos kleshas, porque são esses poderes, são os kleshas que fazem com que a gente se distraia. E é essa busca, porque nós estamos em desarmonia, né? Devido ao poder de Avidya, nós todos estamos aqui em desarmonia. Mas buscar essa harmonia, é claro que a gente tem momentos de harmonia, né? Não é total, desarmonia total, não é caos total. Mas buscar essa harmonia requer esforço, né? E aí tem que ter a paramita virya, tem que ter a paramita da reta energia, que é traduzida às vezes como esforço entusiástico. Então tem que ter essa outra paramita para que eu consiga enfrentar no meu dia a dia, né? Como que eu vou colocar o Dharma aqui?
Como que eu vou colocar a minha prática espiritual no meu dia a dia? Para que não fique só em palavras, ou para que não fique só uma coisa muito ocasional, né? Que eu ouço, talvez um final de semana, talvez uma vez por mês, eu frequento palestras, etc. Mas no meu dia a dia eu não consigo colocar isso em prática. E eu não estou falando só da meditação diária, né? Tem esse aspecto de tentar ter uma prática de meditação diária, mas também qual é, de novo, a alimentação que estamos tendo. Como eu estou cuidando do meu corpo, como eu estou cuidando da minha saúde, né? Lembra do cuidado do corpo, que é muito importante. Que a gente já viu isso, né? O Shantideva enfatiza isso bastante. Que nós temos que ter um cuidado com o corpo para que ele possa ser doado para os seres, né? Para que ele possa ser colocado a serviço, para que ele possa ser útil para os seres. E também para que a morte não venha muito rápido, né? Para que justamente esse envelhecimento que a gente está falando não se acelere de tal modo que a morte chegue muito rápido, que, né, doenças súbitas apareçam, ou morte súbita. Bom, a gente não tem muito controle sobre isso, pode surgir, mas tentar diminuir as chances de, de perder a vida humana, perder esta vida, né? Porque depois renasce e aí todo um trabalho de novo, né? Vai ter que passar pela infância, pela adolescência e tudo mais. Então, aproveitar enquanto estamos nessa aqui e tentarmos gerar o máximo possível de boas sementes, de um bom karma, para depois na próxima vida facilitar um pouquinho o processo. Sheila é o terreno essencial para o crescimento de todas as boas qualidades. Então, reforçando o que já falamos aqui, né? É esse terreno para que a gente consiga realmente ter um cultivo contínuo das outras perfeições, né? Das outras virtudes. Porque sem Sheila, eu não vou ter uma vida diária muito harmônica, né? Muito harmonizada com, com, a, com os preceitos do Dharma, com o ideal que nós adotamos aqui, que nós buscamos aqui. Então acaba que o terreno ele não fica muito fértil para que as outras virtudes possam florescer nele. Tendo estabelecido os seus critérios, mantenha-se atento a eles e verifique repetidamente os seus pensamentos e ações durante o dia. Então aqui é bem uma prática da Paramita Shila, né? Uma prática bem básica, digamos assim, e básica entre aspas, porque não é fácil, né? A gente lê isso e sabe que é importante e muitas vezes a gente esquece, né, de manter essa auto-observação, né? De repetidamente verificar os pensamentos, verificar as ações, né? Verificar se estamos agindo da forma que achamos que deveríamos agir. E se os nossos pensamentos também, eles estão adequados, para onde que eles estão nos levando? Porque é aquela questão fundamental da filosofia budista. Nós não somos os nossos pensamentos. Nós temos que aprender a domá-los e não sermos apenas um mero instrumento desses pensamentos. E aqui, quando se fala em pensamento em termos de filosofia budista, quer dizer pensamento e emoção também, né? Os dois andam juntos aqui. Quando se sentir tentado a fazer algo negativo, seu senso de autorrespeito como pessoa decente, como um assim chamado praticante, será uma restrição útil. Então, tentar manter essa contínua lembrança, esse foco na paramita da disciplina ética ou da harmonia, ou Shila, né? Porque quando bater aquela tentação de fazer uma ação que talvez não seja lá muito benéfica para mim, ou que talvez não seja benéfica para aquela outra pessoa, ou para algum outro ser, né? Que eu pensei, não, mas espera aí, é isso que eu quero para minha vida? É isso que eu quero ser? É esse o exemplo que eu quero dar para os outros? Né? E ter esse senso de autorrespeito. O eu, ele é vazio de existência inerente no budismo, né? Mas aquele coisa que é meio clichê na nossa cultura, né? De você se valorizar, se dar ao respeito. E aqui eu não tô falando num tom moralista, mas aquele tom de você tomar o devido cuidado, né? Pensar se determinada ação que você adota realmente vai, no longo prazo, te trazer benefícios ou pode te trazer malefícios, né? Se determinadas coisas que você faz realmente são
coisas úteis, são coisas produtivas, são coisas produtivas que eu falo em termos de busca espiritual, ou de autoconhecimento, etc. Ou se são coisas que só estão alimentando perturbações dentro de nós, né? Nesse sentido, então, ter esse tipo de autorrespeito, né? A Irenice comentou, autorrespeito tem a ver com consciência, exatamente, né? Nós temos a devida consciência sobre nós mesmos, né? Ou a devida ciência dos nossos estados mentais e de como eles impactam a nossa vida e a vida das outras pessoas também. Então, pensar em tudo isso e como assim chamado praticante, né, se a pessoa está tentando colocar isso em prática, essa será uma restrição útil. Pensar que isso não me convém, fazer tal coisa não me convém, porque não convém com esse estilo de vida que é o que eu busco, né? Não convém com essa busca por uma vida harmônica com o Dharma, com a natureza Buda, com o ideal de Bodhicitta. Refletir também sobre como a ação seria vista pelas pessoas que você admira tem um efeito refreador. Tem até uma passagem no Shantideva, né, que fala sobre isso, que a gente visualizar, tentar constantemente visualizar que estamos cercados pelos Budas e Bodhisattvas, porque talvez isso faça com que a gente não adote determinadas ações que a gente adotaria se não estivéssemos cercados por eles. É claro que é muito difícil alguém se manter 24 horas com esse tipo de pensamento, né? Dependendo do que você vai fazer, é melhor então nem imaginar eles vendo isso. Mas a questão é que tentar pensar, né? Como que essas pessoas ou esses seres que eu admiro, esses gurus, etc., o que eles pensariam se eles me vissem nesse meu dia a dia, né? Será que seria algo que eles considerariam como condizente com o ideal do Dharma? Ou será que eles considerariam como algo contraproducente, né? É claro que a gente tem que tomar cuidado para não cair naquelas obstruções mundanas, né? De pensar que de agir buscando crítica, agir com medo da crítica, né? Deixar de fazer o que tem que ser feito com medo da crítica, ou de agir fazendo coisas boas apenas para buscar elogios. Até porque isso aqui é uma prática mais mental, né? Não é pensar que, não, eu quero fazer tal coisa porque eu quero os elogios daquela pessoa. Mas pensar se essas ações, de alguma forma, elas vão ferir, né? Vão ferir digamos assim, a nossa, a, a nossa bússola, né? A nossa bússola moral, a bússola moral das outras pessoas, né? Aqui eu estou usando a palavra moral, mas uma moral devidamente bem conectada com a ética, né? Porque tem morais e morais por aí. Mas se isso de alguma forma contradiz, né? Se isso é um comportamento que pode ser meio criminoso ou meio errôneo, etc., frente até à própria sociedade mesmo, né? Claro que tem coisas da sociedade que a gente tem que questionar, né? A ideia não é ser ovelhinha da sociedade, até porque assim ninguém vai se libertar do samsara. A gente tem que ir além desses condicionamentos sociais, culturais. Mas ao mesmo tempo, como a Ana comentou, né? A sociedade em si também ela exerce um freio sobre as nossas ações, né? Ela tem esse papel também de impedir que o mundo caia numa barbárie total devido ao poder dos kleshas, né? A sociedade ela é um produto de um coletivo de pessoas que estão, as diferentes sociedades no mundo, que estão sob o poder dos kleshas, né? Sob o poder das perturbações, mas ao mesmo tempo é uma tentativa de controlar para que essas perturbações não saiam de controle a tal modo que só haja barbárie, né? Uma sociedade ideal seria isso, que consiga impedir a disseminação da barbárie, da violência, etc. Mas então pensar em todas essas questões antes de executar determinadas ações, né? Para que elas contribuem ou não? Se eu vou fazer um comentário numa rede social, se eu vou espalhar informações, etc., eu pensar qual é a minha intenção com isso, né? E que tipo, em que tom que eu estou falando, que tipo de intenção que eu tenho com isso, né? E qual o impacto que isso pode causar ou não em relação aos outros. A conscienciosidade
que aqui é como está na tradução, né? Mas aqui ele está se referindo especificamente à vigilância. A vigilância que é um aspecto da paramita da plena atenção, de Dhyana, né? Ele vai fazer muitas relações de Shila com Dhyana aqui. Então, a conscienciosidade, essa vigilância, ela serve para prevenir ações falhas, né? E é ela que leva à disciplina ética, ela que leva para a harmonia, para a Shila, que é essa nossa verdadeira proteção, né? Ela que vai nos levar para isso. Porque sem esse tipo de vigilância, a nossa mente ela vai perder o foco, né? Ela vai perder o foco muito fácil. E aí complica tudo. E aí eu não consigo ter Sheila. Então, de novo, vejo a necessidade de Diana para que Sheila seja essa terra firme, né? Para que ela seja esse terreno adequado para o cultivo das outras virtudes. Se as pessoas vivessem de acordo com esse código de disciplina interior, né, ou de harmonia, para quem não gosta da palavra disciplina, porque a palavra disciplina ela pode ter vários tipos de sentido, né, e pode muitas vezes se referir mais a uma imposição externa do que algo interno. E a harmonia real, essa conduta ética real, o ethos real, ele é interno, porque ele é a morada, aqui fazendo a ponte com Heráclito, é a morada do daimon, é a morada do divino, né? Isso a gente tem que se voltar para o nosso coração, então. Então, se as pessoas vivessem de acordo com essa harmonia interior, né, buscando essa harmonia com o Dharma, não haveria necessidade de leis impostas em tão grande escala. Mas o fato é que as pessoas não vivem, né? E não vivem porque, como eu já falei, as sociedades elas são compostas de pessoas que estão sob o poder das perturbações, sob o poder dos kleshas, nós, né? Então não tem como. Então por isso, né, aí de novo complementando o comentário da Ana, né, ela acaba tendo que exercer um freio sobre as nossas ações para que a barbárie não domine. Aí é necessário ter uma série de leis, etc., né, para não matar o coleguinha, não roubar o coleguinha, não fazer coisas desse tipo. Esperamos por, mas se a pessoa, se a humanidade como um todo começasse a viver de uma outra forma, né, olhando para dentro e buscando esse tipo de harmonia, uma vida mais espiritual, uma vida mais sutil, uma vida mais dármica, digamos assim, talvez realmente não houvesse tanta necessidade de leis, né, impostas em tão grande escala, porque o poder dos kleshas diminuiria e as pessoas então conseguiriam construir um mundo mais harmônico, né? Por isso que realmente a única solução definitiva para todos os problemas políticos, sociais e econômicos do mundo é que todos se libertem do samsara. Essa é a solução, né? É a libertação do samsara, né? É a busca por uma vida alinhada com esses princípios e preceitos, né? Seja no budismo, seja como isso se manifesta em outras tradições também, né? Obviamente eu não estou advogando uma teocracia aqui, mas um outro modo de vida, né? Um modo de vida mais espiritualizado, um modo de vida mais desapegado em relação às coisas do mundo, em relação à matéria e tudo mais. Essa seria a solução, o antídoto definitivo, talvez, para todos os problemas. Mas como não tem como toda a humanidade, de repente, no estalar de dedos, virar um, um coletivo de 7 bilhões de bodhisattvas, né? Seria lindo. A Terra não seria, o mundo não seria mais esse mundo, ia virar Tushita, a terra pura dos bodhisattvas. Mas como isso não é possível, então é necessário criar leis, normas e ir reformando e tentando, né, colocar esses tipos de, digamos assim, esses tipos de band-aid nas feridas que surgem na sociedade, na cultura, que são reflexos dos kleshas em cada indivíduo. E são um reflexo do poder de avidya, do poder da ignorância. Esperamos por paz e felicidade e delas falamos, mas enquanto não começarmos a criar
paz dentro de nós mesmos, as nossas esperanças serão inúteis. Então, novamente, né, não adianta reclamar das guerras no mundo se nós não buscamos a paz dentro de nós também, né? Porque essas guerras elas são um reflexo da perturbação interna de todo o coletivo humano. A ausência de apego ao nosso próprio ponto de vista, a ausência de antagonismo com relação ao ponto de vista oposto e a ausência de confusão sobre o que deveria ser cultivado e o que deveria ser descartado são as fundações da paz. Então, não ter um grande apego ao nosso ponto de vista, no sentido de que é claro que a gente tem que exercitar o discernimento, saber o que, que é reto, o que não é, mas mesmo, por exemplo, nessa reunião aqui, talvez haja pormenores que vocês, pelo estudo de outras tradições, por outras bases ou de outros autores, dentro do próprio budismo, Gelugpa, vocês talvez possam não concordar, né? Mas aí a gente tem que ter aquele desapego, né? Naquela velha história do Sócrates, do só sei que nada sei. Porque quanto mais a gente se infla, como se nós fôssemos o dono da verdade em toda a sua complexidade, mais isso é um sinal de um eu que está apegado a algo. A gente tem que buscar a verdade, a gente tem que investigar, mas é justamente, a gente tem sempre que ter esse espírito de investigação, tem sempre que ter esse tipo de flexibilidade mental, de entender que nesse mundo em que nós estamos, enquanto nós não alcançarmos a onisciência de um Buda, ou pelo menos a sabedoria já muito mais avançada do que a nossa, que um Bodhisattva liberto do samsara tem, estamos todos de alguma forma aqui tateando no escuro. Estamos todos aqui de alguma forma entendendo fragmentos dessa verdade. Mas a gente ainda não consegue ver a figura completa, né? A gente não consegue ver o horizonte como um todo. Porque o caminho ele é gradual e graduado, né? Nós estamos aqui na pré-escola e somos repetentes. Nós ainda não nos graduamos, de fato, porque o final da graduação é o estado de Buda, é o Budado. Leva muito tempo para chegar lá, mas ainda a gente não chegou nem perto disso, que seria, né, a condição, o estado de um Bodhisattva elevado, por exemplo. Estamos muito longe de tudo isso, nós somos buscadores. A gente está tentando entrar nessa escola, a gente está tentando se aproximar dela. Então não tem por que ficar se apegando muito a alguns pormenores, né? E eu vejo isso muito de pessoas que começam a estudar o budismo e elas começam a achar que elas são o Nagarjuna reencarnado, né? Renascido. E aí estão sempre lá debatendo, debatendo, debatendo e não aceitam pontos de vistas alheios que podem complementar o entendimento dela, né? Não sabem ouvir. E lembrando que o primeiro requisito do Lamrim é o saber ouvir. Então, tomar esse devido cuidado, porque esse apego muitas vezes é isso, né? É essa inabilidade de ouvir o outro, de dialogar com o outro. Mesmo que o outro esteja falando algo que a gente sabe que realmente pode ser errado, né? Pode não ser certo, mas a gente ouve e, de uma forma empática, compassiva, de alguma forma a gente tenta mostrar, não, eu penso de tal e tal forma, mas sem querer obrigar que o outro aceite, né? Porque cada um cuida de si. Não tem como moldar as mentes alheias à nossa vontade. Isso é o poder de avidia, novamente, é o poder da ignorância atuando em nós, né? Quando a gente quer que a outra pessoa concorde 100% conosco, aí tem uma coisa errada na nossa mente. Então, a ausência de apego ao nosso próprio ponto de vista, a ausência de antagonismo com relação ao ponto de vista oposto, né? Não demonstrar um antagonismo, uma ferocidade, uma raiva, o que é claro que é difícil, principalmente quando a gente vê determinados pontos de vista que talvez possam causar danos. E aqui eu tô falando em termos de espiritualidade mesmo, né? Talvez pessoas promovendo coisas que não são idôneas, promovendo práticas que são destrutivas. Mas a questão é você focar no que está errado do ensinamento e não tornar aquela pessoa o alvo do, da sua aversão, né? Mas você simplesmente tentar explicar e tentar mostrar o que há de errado naquilo de uma forma impessoal.
mas sem ter um antagonismo no sentido de ser dominado, se deixar dominar pela raiva, pelo ressentimento, etc. E é sempre um teste em relação a isso, né? E hoje a gente vive num mundo em que isso se faz muito presente, né? Esse antagonismo em relação ao ponto de vista do oposto, porque nesse mundo online que a gente vive, as pessoas estão toda hora brigando por qualquer coisa, né? Qualquer coisinha que alguém posta já vira um motivo de briga, já vira um motivo de discórdia, de antagonismo. Então, é um teste que a gente tem que saber superar, né? A gente tem que saber lidar com isso. E a ausência de confusão, e ao mesmo tempo, né, nós temos nós termos clareza do que deve ser cultivado e do que deve ser descartado. Qual a conduta de vida adequada, né? Quais as ações que devem ser descartadas e as ações que devem ser cultivadas, nesse sentido aqui. Então, ter esse devido cuidado, ter o devido discernimento aqui, e saber como agir, né? Usar os meios hábeis para saber como agir da melhor forma em cada situação. Porque às vezes uma pessoa que pode estar falando alguma coisa muito distorcida ou errada, ela pode, para aquele temperamento dela, pode até ser melhor realmente a gente questioná-la de uma forma mais enérgica. Para outras pessoas, não. Para outras pessoas tem que ser de uma forma mais sutil, tem que ir aos poucos. Praticar o Dharma bastante, tem que estudar bastante, até para poder saber responder coisas que podem ser errôneas, e ao mesmo tempo, e ajudar essas pessoas, ou quem está ouvindo coisas errôneas, e ao mesmo tempo, também para que a gente aumente a nossa empatia em relação aos outros e consiga pescar o temperamento alheio, consiga entender, então, né, por meio dessa empatia, qual a melhor forma de se comunicar com aquela pessoa, e qual a melhor forma de se comunicar com aquela outra pessoa. Isso tem tudo a ver com os meios hábeis, né, que também é uma paramita no sistema das 10 paramitas, né, aqui estamos vendo somente as 6, mas os meios hábeis também são uma perfeição que precisa ser cultivada. A tolerância e a paciência não surgem da supressão da raiva, né, a supressão bem naquele sentido de repressão mesmo, que simplesmente submerge e persiste como ressentimento, visto que paz e harmonia verdadeiras não são possíveis enquanto ferve o ressentimento. O esforço para conseguirmos a conciliação e o entendimento é de importância vital. Então, não basta eu simplesmente reprimir uma raiva, né, que eu tenho de alguma situação ou de alguma pessoa e achar que, ah, não, então agora eu sou uma pessoa paciente, né, porque você só vira uma panela de pressão. Você está reprimindo aquilo, mas a raiva está lá. E a ideia não é deixar que a raiva continue ali. E uma hora a panela de pressão explode, né? E ela pode explodir em cima de quem não tem nada a ver com a história, e mesmo que exploda em cima de quem tem a ver com a história, ainda assim não é adequado do ponto de vista budista. Então, não basta simplesmente eu tentar reprimir, tentar suprimir, porque enquanto houver o ressentimento, esse é o klesha da aversão, né, a perturbação da aversão, o esforço para conseguir conciliação, conseguir entendimento, ele fica impossível, né? Eu não consigo ter paz, eu não consigo ter harmonia verdadeira. E não quer dizer que eu tenha que ter paz e harmonia verdadeira com todo mundo, né? Enquanto a gente estiver aqui nesse estado que nós estamos, a gente não vai conseguir ter paz e harmonia com todo mundo, porque vai ter gente que vai tentar destruir isso a todo momento em nós, né? Não depende só de nós. E esse é o desafio da interdependência, da inter-relação, né? A gente pode estar muito bem, pode estar com bom discernimento, mas as pessoas ao nosso redor podem não estar com esse discernimento. E elas vão ficar tentando nos puxar para baixo, talvez, vão tentar nos provocar, etc. Né? Sempre vai ter alguém assim. Em grupos também, sempre aparece aquela pessoa que aparece para perturbar o grupo também. Então, então a questão é que só tenta se manter longe dessa pessoa,
né, no possível, ou se necessário, realmente falar francamente com ela, né, o que está acontecendo. Se ela não ouvir, se afasta, né? E textos budistas falam mesmo, né? Se tá numa situação, numa pessoa que te perturba muito e não há possibilidade de resolução, se afasta. Simplesmente se afasta, né? E a pessoa que cuide de si e você cuida da sua vida. Claro que isso nem sempre é possível, mas a questão então é tentar ter uma estabilidade mental, uma estabilização mental para não ceder a essas provocações, né? E se chegar num nível insuportável, talvez uma resposta enérgica seja necessária. Até por compaixão, né? Por compaixão para todo mundo que está sendo perturbado por aquela pessoa, por aquela situação. Né? Por exemplo, num grupo começa a aparecer alguém que está atrapalhando a harmonia daquele grupo, pelo bem do grupo, aquela pessoa ela precisa ter a sua atenção chamada. Aquela pessoa é como numa escola, né? Você está dando aula para alunos, se tem algum aluno que está atrapalhando, você tem que chamar a atenção daquele aluno. Se ele continua, você tira aquele aluno da sala de aula. E num grupo é a mesma coisa. E os textos são bem claros em relação a isso. Até porque muitos desses textos vêm de um contexto monástico, né? Em que gente perturbando os outros não é uma coisa muito tolerada num contexto monástico, né? Por toda a disciplina que é exigida para que aquilo funcione de forma minimamente harmônica. Mas até para grupos não monásticos também. Isso é muito importante, né? Porque senão perde energia, fica uma coisa dispersa e as pessoas acabam se estressando, né? E a ideia não é se estressar, a ideia é buscar harmonia. Por isso que, né, quando a gente está num grupo de estudo do Dharma ou de outros assuntos espirituais, tem que ter realmente regras em relação ao tempo que alguém vai falar, em relação a como se organiza um grupo, né, como se organiza o currículo, etc., quem vai liderar o grupo e tudo mais. Porque senão a coisa vira o caos. E a harmonia fica impossível, porque sempre vai ter alguém para, de alguma forma, perturbar, e aí cresce o ressentimento. Né? Quando ninguém toma nenhuma atitude, esse ressentimento só vai crescendo, crescendo, e aí vira aquela questão de panela de pressão novamente. E essa panela de pressão chega um ponto que ela explode. Então, é necessário buscar controlar o ressentimento e buscar conciliação, né? Controlar o ressentimento, como se livrar do ressentimento, melhor dizendo, buscando conciliação, buscando o entendimento. E se não for possível o entendimento, então mantenha uma distância segura do coleguinha, né? Para que isso até com o tempo as pessoas acabam se entendendo, né? Dar tempo ao tempo. Com o tempo, se não for uma coisa muito grave nem nada, a fonte do ressentimento, só mais uma questão de discussão, ponto de vista diferente. Com o tempo, a pessoa vai vendo outras facetas daquela pessoa que vão, vão tirando aquela imagem, né? Aquela imagem que eu projetei de alguém desagradável, vão tirando aquilo de lado. E começa a surgir um bom relacionamento interpessoal entre aquela pessoa. E a capacidade de perdoar o outro também, né? Mas isso exige tempo e exige esforço também. E são coisas que são essenciais para qualquer um que aspira o Dharma, né? É aprender a perdoar o outro, né? E é claro que isso é difícil, é muito difícil, quando se lida com questões graves, com assuntos mais graves do que esses, né? E, e é o grande teste, para ver até que ponto estamos dispostos a renunciar ao nosso eu, a ponto de sinceramente e efetivamente perdoar uma pessoa que pode ter feito muito mal para nós, ou que pode ter feito muito mal para alguém que a gente gosta, né? Que pode ter feito muito mal para o mundo, que seja. Mas perdoar não no sentido de passar a mão na cabeça, mas de entender que aquela pessoa é uma pessoa que vai sofrer as consequências kármicas. E é uma pessoa que, né, é óbvio, ela vai ter que responder pelas suas ações, se forem ações criminosas, etc. Mas tem que entender que aquela pessoa ela está num processo de sofrimento, né? E que ela vai continuar sofrendo bastante até o momento que ela decida mudar de rumo, né? Mudar o seu curso. A harmonia de um bodhisattva, né? A Shila de um bodhisattva, a criação da virtude e o trabalho pelos outros. Então,
coibir os vícios, né? Coibir a perturbação interna e se dedicar à prática da virtude. E dedicar essa prática da virtude para o bem dos outros seres, né? Trabalhar em prol dos outros seres. E essas duas últimas, elas dependem da primeira. Se eu não coibir os kleshas em mim, se eu não coibir os vícios em mim, eu não vou ter espaço para as virtudes. E eu não vou conseguir, então, trabalhar pelo benefício dos outros. E pensar também, né? Fica a pergunta que tem numa parte do livro. Quão elevadas são as nossas intenções e a capacidade de abster-nos dos vícios, né? É um modo da gente avaliar como que está a nossa shila, como que está a nossa harmonia, né? As nossas intenções são elevadas a todo momento, ou pelo menos em algum momento do dia, a gente consegue gerar intenções elevadas, afinadas com bodhicitta, com a mente altruísta, e o quanto que a gente consegue se abster dos nossos vícios, das nossas perturbações, né, dos pensamentos maldosos em relação aos outros, ou de falas maldosas em relação aos outros, ou de ações maldosas em relação aos outros. O quanto que a gente consegue se abster de tudo isso, né? Ou destrutivas em relação a nós mesmos também. É assim, é um bom jeito da gente avaliar a nossa harmonia, né? É ir listando ao longo do nosso dia. Como que está o nosso dia? Como que estão as nossas intenções? Qual o estado das nossas ações? Qual a qualidade, né, dessas ações? A Shila de um Bodhisattva é a intenção de deixar de fazer qualquer coisa que cause dano aos outros seres e de dissipar a fonte desse mal, que aproxima muito do que a gente vê em outras escolas indianas, né, que vão falar dos niyamas, yamas e niyamas, né? E os yamas como esse controle, né, o autocontrole, e os niyamas com uma prática virtuosa. E eu entendo que Shila inclui esses dois aspectos, né? A harmonia, ela vai incluir esses dois, né? Ela vai incluir abster de fazer o mal, né? A rimsa, uma postura inofensiva, uma não violência, e ao mesmo tempo também vai incluir as qualidades, né? A compaixão, a veracidade, né? Uma postura sincera frente aos outros, e daí por diante, uma postura generosa, etc. E ao mesmo tempo, a intenção de dissipar a fonte do mal, né? Do mal aqui, como que está no livro, né? Mas a fonte da perturbação, a fonte dessas ações destrutivas, que são os kleshas, né? E que em última análise é a vidya, é a ignorância. Então, buscar dissipar todos esses vícios em nós, todos esses kleshas em nós. Porque se há perturbação, não há harmonia, de fato, né? Perturbação é desarmonia. Harmonia é ausência de perturbação. E aqui se refere a 7 atividades físicas e verbais nocivas, né? O matar, o roubar, uma conduta sexual abusiva, mentir, usar fala agressiva, semear discórdia e tagarelice. Aqui no livro ele não inclui, né, aquelas outras 3 ações que são as ações de cunho mental, que são a ganância, né, a malícia, que é o, né, o mal querer, o pensar coisas ruins em relação aos outros, e o último, as visões errôneas, que são as 3 ações não virtuosas do campo mental, né, enquanto aqui ele incluiu as físicas, matar, roubar, conduta sexual abusiva, e as verbais, né, o mentir, usar fala agressiva, semear discórdia, tagarelice, porque aqui ele está focando muito as ações que diretamente impactam os outros, né? Porque a malícia, eu posso ter malícia na minha mente, mas se isso não se traduzir em ação verbal nem em ação de corpo, isso não vai afetar aquela pessoa diretamente. Isso está me afetando e pode me instigar. Se eu ficar alimentando isso na minha mente, vai me instigar a algum momento eu soltar minha língua e falar alguma coisa agressiva para aquela pessoa, por exemplo, né? Ou planejar uma discórdia, causar uma discórdia entre ela e outra pessoa, etc. Mas aqui ele se foca então nessas 7 que são mais diretamente relacionais mesmo, né? Mais diretamente afetam uma outra pessoa. Entretanto, a gente vê em outros textos, como no Lamrim Chenmo do Tsongkhapa e em vários outros textos,
que Shila, na verdade, vai incluir a abstenção de todas as 10 ações não virtuosas, obviamente, não só dessas 7, mas das de cunho mental também, porque se a minha mente está perturbada, não tem espaço para harmonia ali, né? E o, o karma, ele começa na mente, né? São as perturbações na mente que vão se traduzir na fala e vão se traduzir na minha conduta, né? Na minha conduta em relação aos outros, que são as ações de corpo. Então, é essencial buscar se abster de todas essas 10 ações não virtuosas e praticar o contrário delas, que são as 10 ações virtuosas, né? Que é basicamente é o não matar, é o, e é o não roubar, né? É o contrário, é ser generoso, é não ter uma conduta sexual abusiva, ter uma conduta sexual que respeite as outras pessoas, respeite o consenso, respeite o bom senso, né? Respeite as leis e tudo mais. O não mentir, buscar a sinceridade, né? E é claro que essa questão de buscar a sinceridade, mas sem ser uma sinceridade agressiva. Porque hoje em dia as pessoas acham que ser sincero é ser agressivo, né? Que é ok você ser agressivo se isso for um sinal de sinceridade. Não, a sinceridade ela não pode ser agressiva também, porque a gente cai na fala agressiva. E a fala também ela tem que ser não agressiva. Tem que ser uma fala compassiva, uma fala simpática, empática, harmônica, etc. Impessoal, talvez. Não semear a discórdia, né? Buscar a concórdia, buscar ser um instrumento de concórdia no mundo e não de discórdia. Buscar a fraternidade, né? O ideal da fraternidade. E também coibir a tagarelice, né? Controlar a tagarelice, e ao invés de ficar tagarelando sobre coisas inúteis, que são desperdício de energia, focar a fala no que realmente importa, em coisas mais úteis, mais edificantes, mais elevadas, né, com sinceridade, com sentimento de amizade, etc. A Irinice pediu para repetir as 3 mentais, então as 3 ações mentais não virtuosas são a ganância, né, o querer acumular coisas, né, aquela voracidade para querer acumular coisas e não querer compartilhá-las de modo algum. A malícia, né, no sentido de desejar o mal ao outro, né, ter pensamentos ruins em relação às outras pessoas. E por fim, as visões errôneas, né, que são essas visões ou crenças que fazem com que a gente pense que esse modo de vida é o modo ideal e é o modo correto de vida, esse modo de vida perturbado, samsárico. Ou que adote crenças, práticas, né, de outras escolas, outras vertentes que sejam, que na verdade são práticas que apenas contribuem para o fortalecimento da separatividade, que contribuem para o fortalecimento de avidia, ou que causam danos a outros seres, e a gente acha que está nos fazendo bem, né? Como, por exemplo, sei lá, sacrificar um animal achando que eu vou ganhar algo de bom com isso, né? Isso é um exemplo de uma visão errônea. Ou rezar para um Deus pessoal, esperando que esse Deus jogue um raio no exército inimigo se meu país está em guerra com aquele outro país. Né? A gente vê isso muito na história das guerras na Europa, que né, ia lá um padre junto com o exército rezar para que, sei lá, para que Deus destruísse o exército da Inglaterra, e aí lá a Inglaterra rezando para que Deus destruísse o exército da França. É uma visão errônea também. Né? Negar o karma, negar o renascimento, negar as várias vidas, ou a reencarnação, como quer que você se chame isso, esse processo, né? Mas negar o renascimento, negar o karma, tudo isso são visões errôneas também. Então, e a vidya também é uma visão errônea, né? Esse modo de confusão em que estamos, esse modo ignorante que só percebe a separatividade. Ela também ela é a visão errônea master, é a visão errônea raiz. Então ela também tem que ser superada, substituída pelo antídoto da sabedoria. A Ana comentou aqui, né, a sabedoria e o discernimento são essenciais na prática, exato, né? A gente vê isso no livro, né? Ele vai chegar num ponto aqui que ele vai falar sobre essa importância.
né? E aqui tem o Shantideva falando sobre isso, né? Porque para que a gente alcance essa sabedoria intuitiva, esse discernimento, a gente tem que pacificar a nossa mente. Se a nossa mente não está pacificada, até para ter uma vida harmônica fica mais difícil também. Então, entendendo que Vipassana ou Vipassana, a meditação analítica, bem assentada em shamatha, a meditação da estabilização mental, destrói as emoções perturbadoras, né? A sabedoria intuitiva, ela destrói os kleshas. Se a mente estiver estabilizada, serena, então, primeiramente, busque a estabilização mental, busque estabilizar a mente. E se a gente buscar estabilizar a nossa mente, isso já contribui para uma harmonia. E ao mesmo tempo também a gente tem que tentar gerar uma harmonia na nossa vida, no nosso dia a dia, para que a gente consiga estabilizar a nossa mente. Então, para isso, alcance a ausência de apego pelas coisas do mundo com intenso deleite. Então, sinta deleite em se desapegar do samsara, em se desapegar das coisas do mundo. Sinta uma alegria em relação a isso. Aqui dá para relacionar até com a paramita virya, né? Com a paramita do esforço entusiástico. Você está se esforçando para se desapegar das coisas, para pacificar a sua mente com entusiasmo, sabendo que isso, na verdade, está te tirando um peso, isso, na verdade, está reduzindo o seu sofrimento. Isso, na verdade, está te tornando muito mais útil para os outros seres e está tornando a sua vida muito mais significativa também. A sabedoria intuitiva, que surge com a meditação analítica vipassiana sobre a realidade assentada numa mente estabilizada e serena, a meditação chamata, destrói as perturbações. Então, lembra sempre, né? E para quem talvez não tenha visto muito desse assunto aqui ainda, que a gente já estudou outras vezes aqui, no canal lá do YouTube tem vídeos, né? No canal de Nana, tem vídeos sobre o mapa de Shamatha e tem alguns outros vídeos que eu falo da meditação analítica também. Mas a questão, então, essa sabedoria, e Prajna é uma sabedoria intuitiva, que ela surge a partir do momento que eu começo a disciplinar mais, a serenar a minha mente pensante, né? Eu foco no objeto de meditação, eu estabilizo a minha mente naquele objeto de meditação, e agora que ele está estabilizado, eu consigo usar o meu pensamento de uma forma mais harmônica, que também vai propiciar, por meio dessa mente serena, o insight, a intuição sobre aquilo, né? E aí essa mente pensante, ela vai ser iluminada por essa intuição, por essa sabedoria intuitiva, que é Prajna. Então, e a sabedoria que compreende o vazio, né? Tudo isso é para que a gente consiga se esvaziar de eu, entender que os fenômenos também são vazios de existência separada, são vazios de uma separatividade essencial, que tudo é interdependente. E assim a gente entende a realidade. E isso vai destruir as perturbações. É isso que destrói os kleshas, porque esse é o antídoto contra a vidya. Esse é o antídoto contra a ignorância. Porque o que é a vidya? A vidya é a separatividade. A vidya é a não visão do que está além da separatividade, né? A gente só consegue ver o veículo, só consegue ver a superfície, mas não consegue ver o que há de mais profundo por de trás dessa couraça. Para cultivar a Vipassana, para cultivar essa meditação analítica, é necessário antes desenvolver shamatha, como todos os textos falam. É muito difícil eu tentar começar a meditação pela analítica. Primeiro eu tenho que focar a minha mente no objeto de meditação e tenho que estabilizá-la ali. É o que é chamado muitas vezes de concentração, embora muita gente não goste dessa palavra, mas é realmente concentrar a minha energia mental naquele objeto de meditação, naquele tópico, naquela frase, naquele mantra, naquela imagem, naquilo que eu escolhi a- mediante o estudo e mediante a reflexão, né, que ocorrem antes dessa prática da meditação. Lembrando sempre que aqui a gente medita sobre alguma coisa, a gente não fica só respirando e observando a respiração. Tem um,
tem um espaço para isso também bem no início da prática, tudo bem. Mas não basta só ficar observando os nossos pensamentos indo e voltando. A gente tem que buscar um foco na meditação. Isso não é só os textos budistas que falam, Patanjali também fala isso. Se a gente ler as boas traduções dos Yoga Sutras, também deixam bem claro isso, que a gente tem que ter um foco adequado para a nossa meditação. E assim a gente estabilizar a mente nesse foco. Esse estado elevado de estabilização mental só pode ser alcançado com sucesso se estivermos livres dos apegos aos interesses mundanos. Se a gente não estiver livre desses apegos, a nossa estabilização mental ela vai ser bem. Ela não vai ser muito estável, né? Ela pode durar um pouquinho, mas não vai durar muito. A gente pode ter relances, digamos assim, né, de estabilização mental, mas não vai durar tanto assim. Porque a mente ela acaba fugindo, né? Ela acaba se voltando novamente para os interesses mundanos. Essa plena atenção ela se perde. Então, por isso que é necessário, na nossa vida, se desapegar. E se desapegar desses interesses mundanos, né? Das coisas, das experiências dos sentidos, etc., no nosso ritmo, do jeito que a gente consegue, né? Dando um passo de cada vez, esse é um pré-requisito para a verdadeira conduta harmônica, para a verdadeira Shila. Esse é um pré-requisito essencial. Sem ele, não é possível que a gente consiga, de fato, ter Shila, sem o desapego, né? Sem Vairagya, o desapego, a renúncia. Não é possível ter Shila. Então vejam novamente como cada uma dessas virtudes está completamente interligada à outra. O desapego, a plena atenção, né? A estabilização mental, o discernimento, a sabedoria. Tudo isso está interligado para que a gente consiga ter essa conduta harmônica, para que a gente consiga ter harmonia na nossa vida, para que a gente consiga ser harmônico, né? E a harmonia tem muita ideia da pureza também, as ações puras, né? A gente tem deidades como Tara Verde, que são as ações puras e compassivas, ou Vajrasattva, que é a pureza de Dharmata, né? A pureza da natureza última de todas as coisas, a pureza da natureza Buda, indestrutível, que está presente em todos e que não é individual. Então, tudo isso passa por Shila. Shila é essencial para que a gente alcance esses estados mais elevados. E, ao mesmo tempo, esses estados mais elevados seriam, de alguma forma, o que a gente poderia chamar de a Shila suprema, né? A harmonia suprema.